Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou Ademir Guedelha, terapeuta holístico há 40 anos. Tenho ministrado cursos e palestras por todo o Brasil e estamos aqui mais uma vez para trazermos mais um conteúdo especial. Mas antes que entremos no tema de hoje, por favor, vá dando aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que o YouTube lhe informe cada vez que tiver um conteúdo novo no canal, ok? Esse gesto simples da sua parte é muito importante para nós, porque o YouTube entende que se há muitas pessoas participando, é porque o assunto é relevante e ele passa a mostrar esse assunto a mais pessoas. Hoje eu trouxe um dos assuntos mais relevantes e atuais em virtude da pandemia do coronavírus. O segredo da imunidade eficaz. Como fortalecer o sistema imunológico de forma natural. Cresce o drama da pandemia, juntamente com as estatísticas das mortes crescentes. O pavor também acompanha pela falta de vagas nos hospitais, especialmente nas UTIs para os pacientes graves. Há mais de uma semana, o número de óbitos tem crescido e batido recordes diários. Nas últimas 24 horas, morreram 1.641 pessoas, o maior índice desde o início da pandemia. Este vídeo trará esperança real, porque apresenta uma solução natural, segura e efetiva, cujos efeitos protetores se apresentam desde o início da sua prática diária. Traz uma esperança real, porque apresenta uma solução natural, segura e viável, não somente contra as infecções, mas contra todas as doenças. E os efeitos dessa proposta se apresentam desde o início de sua adoção como prática diária. Nos primeiros 12 meses da pandemia, quando não havia remédio, não havia vacina, só havia incertezas, dúvidas, tudo novo, mas havia um consenso entre todos os estudiosos do assunto, é que o sistema imunológico era o único recurso capaz de vencer o novo coronavírus. Hoje estamos com 2 vacinas aprovadas e outras em fase de teste, mas a verdade continua. O sistema imunológico é imbatível quando não debilitado. Curiosamente, nada, absolutamente nada tem sido feito para aumentar o poder do sistema imunológico. Todas as campanhas de prevenção contra o coronavírus se concentram a 2 metros de distância do corpo. Ou seja, se o vírus ultrapassar essa barreira, e vai ultrapassar em algum momento, a gente vai depender da sorte, porque nada foi feito para aumentar o poder das defesas naturais. Esse vídeo está dividido em 3 partes. Vamos analisar a imunização vacinal, e vamos também entender a imunidade natural. E, em seguida, entendemos a mecânica do sistema imunológico. Embora eu não pretenda discutir aqui as vacinas, nem endossar qualquer campanha antivacinatória, eu preciso esclarecer aqui uma diferença entre a imunidade natural e a imunidade artificial. E mostrar também a vantagem da natural sobre a artificial, evidentemente. A imunização artificial ou vacinal é uma forma seletiva de prevenção, porque ela visa proteger contra uma doença específica, contra um agente infeccioso. Existem também as vacinas combinadas, que são chamadas de vacina tríplice, penta, etc. Na verdade, são várias vacinas
embutidas em uma mesma embalagem, mas cada vacina para um tipo de vírus ou bactéria. O objetivo das vacinas é notório e já bastante conhecido, é simular uma mini infecção, treinando o sistema imunológico a partir do reconhecimento daquele agente infeccioso, para numa infecção de verdade no futuro, ele já tenha ensaiado um contra-ataque. E as vacinas têm funcionado, não resta dúvida. E eu diria ainda, as vacinas são uma opção válida para uma população que desconhece as leis naturais e também desconhece os recursos curativos da natureza, apesar de as vacinas trazerem alguns inconvenientes. Eu queria destacar apenas dois. Um deles é o de patrocinar a violação das leis naturais. Por quê? A ideia da vacina não leva em consideração a causa da doença. Tem por objetivo apenas combater aquele agente infeccioso. E com isso, a pessoa se sente segura para continuar violando as leis naturais, porque ela acha que está protegida, está imunizada. Mas isso é uma certa ilusão. Ela está imunizada contra aquela doença, mas ela está fragilizada para as demais enfermidades que porventura apareçam. O outro inconveniente é porque as vacinas, elas convertem as crises agudas de saúde em doença crônica. A gente observa que no passado as populações morriam em consequência das epidemias. Hoje as pessoas estão morrendo em consequência das doenças crônicas. Inclusive as causas de óbito dominantes na atualidade não são mais as infecções, porque as vacinas resolveram isso. São as doenças crônicas. São as doenças crônicas que mais matam atualmente. Então, a imunidade natural, ela tem algumas diferenças que a gente vai passar a comentar agora. Primeiro, ela tem por objetivo enfrentar qualquer invasor, independente de qual seja ele, sem aviso, sem ensaio, enfrentar do jeito que vier. Nós sabemos que nem todas as pessoas têm a imunidade boa. Por quê? Porque a maioria das pessoas vive destruindo a sua imunidade, destruindo a sua saúde diariamente. Por isso, este vídeo tem esse propósito, ensinar como melhorar a sua imunidade natural para o que vier. Por exemplo, o novo coronavírus chegou sem avisar, infectando sem escolher, sem discriminar. E a maioria dos infectados, 80%, ou seja, em cada 100 infectados, 80 enfrentarão o vírus heroicamente, sem ter ensaiado, sem ter sido avisado. Essas pessoas superaram a infecção, não desenvolveram a doença, muitas delas nem chegaram a saber que tinham sido infectadas. Por quê? Por causa da eficiência imunológica. Porque as defesas naturais venceram o vírus sumariamente. Isso se chama imunidade natural e é disso que estamos tratando. Se você pudesse escolher em qual desses dois grupos você gostaria de estar, entre os 80% que não desenvolverão a doença ou entre os 20% que dependerão de internação hospitalar. Eu nem vou levar em consideração os 2% que vêm a óbito, por sinal um número muito pequeno, mas os 2%. Entre os 80% que não adoecerão ou entre os 20% que precisarão de atendimento hospitalar? A resposta é óbvia. Todos nós gostaríamos de estar, na grande maioria, nos 80% que serão infectados, mas não vão desenvolver a doença. Mas isso não ocorre por acaso, não é por sorte nem por azar que você vai estar neste ou naquele grupo. Porque no universo nada ocorre aleatoriamente, por acaso. Tudo é resultado. A saúde é resultado de viver conforme as leis naturais que governam a saúde. E a doença também é
o resultado de um viver contrário às leis naturais, às leis que regem a vida. Mas, Ademir, quer dizer, o que eu posso falar das pessoas jovens e saudáveis que sucumbiram sob o efeito da Covid-19? O que eu posso dizer é que isso nunca aconteceu. Jovens que eram enfermos ignorados, por sinal está muito na moda esse termo assintomático, então jovens que já eram doentes e não sabiam, foram infectados e morreram. Mas pessoas saudáveis, nenhuma veio a falecer em consequência do coronavírus, mas sim em consequência de doenças prévias que essas pessoas já tinham, sabendo ou não sabendo. Mas, diante das informações que eu vou passar a partir de agora, você pode assumir o controle da sua saúde e fortalecer sua imunidade, não apenas contra uma infecção como a Covid-19, mas contra qualquer infecção que vier. E eu quero antes fazer aqui um esclarecimento. Já deu para notar que eu não sou chegado a vacinas, mas eu não me oponho à vacinação, porque eu entendo ser ela uma necessidade para uma população que ignora os princípios de saúde. Mas eu sou contra a punição legislativa que impuser castigo contra quem não queira vacinar-se. Eu acho que isso é uma opção de cada um, mas continuo dizendo, a vacina é uma opção válida para uma população que vive do jeito que vive aí, transgredindo as leis de saúde dia e noite. Embora eu não precise de vacina, porque eu tenho uma alternativa superior, mais segura, mais inofensível, nem todo mundo tem. E você que está me ouvindo nesse momento tem a oportunidade de conhecer essa alternativa e usá-las para seu proveito próprio, caso deseje. Felizmente, as orientações que eu estou compartilhando neste vídeo, elas valem para quem usa ou deixa de usar a vacina. Por quê? Porque a vacinação é uma estratégia de combate às doenças. Ela não tem nada a ver com promover a saúde ou restabelecer a saúde de alguém. Ela combate as doenças e a minha abordagem prioriza o fortalecimento e a restauração da saúde por meio de práticas naturais. E o resultado disso se chama imunização eficaz. Então vamos a algumas noções básicas acerca do sistema imunológico. O sistema imunológico tem relativa autonomia, mas ele não é nem independente e nem soberano. Não quero com isso rebaixar a importância do sistema imunológico ou depreciá-lo, mas colocá-lo no seu devido lugar para torná-lo eficaz. Por que o sistema imunológico não é independente? Porque o sistema imunológico faz parte do sangue. Vocês sabem que o sistema imunológico é formado pelos glóbulos brancos do sangue, conhecidos também como leucócitos. E se o sistema imunológico é parte do sangue, ele está sujeito às condições gerais do sangue. Concorda? Outra coisa, o próprio sangue depende de dos sistemas glandular, por exemplo, do sistema digestivo. Você sabia que o sangue é produzido fora dos vasos sanguíneos? Pois é, o sangue não é produzido pelo coração e nem é produzido dentro dos vasos sanguíneos, das veias, artérias. Os elementos componentes do sangue, conhecidos como elementos figurados, são como os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas, eles são produzidos pela medula vermelha, pela medula óssea vermelha. E os glóbulos brancos, os leucócitos, ao serem produzidos, eles não são ainda glóbulos brancos, mas são células precursoras. E essas células precursoras são enviadas para dois destinos. Uma parte vai para o timo, onde elas se diferenciarão, onde elas se tornarão células de defesa. E ali elas recebem treinamento, adestramento, aperfeiçoamento, e dali elas saem como
o nome de leucócitos T, T derivado de timo. Outra porção de células precursoras vão para o baço e ali também passam por sua diferenciação, por sua capacitação, digamos assim. E ao terminarem esse treinamento, esse desenvolvimento, elas receberão o nome de linfócitos B. B de baço, de bursa. É conveniente também considerar a importância do baço no sistema circulatório. Porque o baço regula a quantidade de glóbulos brancos no sangue. Ele saneia o sistema imunológico, recolhendo os leucócitos danificados ou fragilizados ou ineficazes e exclui, substituindo-os por glóbulos brancos novos, por células defensivas novas. E outra coisa, o baço também, ainda além dessa substituição, desse saneamento dos leucócitos, ele também agrega suprimento sanguíneo adicional em casos de hemorragias ou em alguns casos de anemias, ou seja, o timo é uma glândula e o baço é uma glândula vital. Tanto é que o timo, depois com o passar do tempo, da idade, ele vai se atrofiando, mas o baço não. O baço permanece ali na testa do eito por toda a vida. Mas o pior, digamos assim, a pior ameaça para o sistema imunológico não são os agentes que vêm de fora, as infecções, por exemplo. O pior inimigo do sistema imunológico, gente, acreditem, vem de dentro. São as intoxicações do sangue que mais danificam o sistema imunológico. Porque as impurezas do sangue fragilizam essas células de defesa. Por quê? Porque envenenam o ambiente circulatório, intoxicam a corrente sanguínea e chegam a destruir essas células de defesa. Não só as células de defesa, mas a intoxicação chega a destruir o corpo inteiro. Essas feridas que surgem espontaneamente, sem ter sido provocada por ninguém, elas não são obra do destino nem do acaso. Elas não caíram do céu nem vieram do inferno. Elas são produzidas pelas intoxicações. E essas intoxicações, gente, elas não poupam as células de defesa. Pois bem, como eu estava falando, já falei anteriormente, a maioria das pessoas infectadas pelo novo Covid, pelo novo coronavírus, vencem essa infecção sem medicamentos nem vacinas. Aliás, o maior índice de morbidade e de fatalidade ocorre no chamado grupo de risco. O que é o grupo de risco? O grupo de risco é formado pelas pessoas de alto grau de intoxicação, como, por exemplo, os idosos, os diabéticos, os hipertensos, os portadores de câncer e pessoas que tenham doença degenerativa. Ou seja, a sua doença reflete na sua imunidade. Se a saúde dessas pessoas for restaurada, a imunidade também vai ser. Isso é natural. Mas, Ademir, como fortalecer o sistema imunológico? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Bem, mas Ademir, como fortalecer o sistema imunológico? A partir de agora, eu darei algumas recomendações práticas para o aumento da sua imunidade. Primeira delas, purificar o sangue. Porque o sangue impuro é um ambiente adverso. É um ambiente inadequado para o desenvolvimento de um sistema imunológico saudável. E quando pensamos em purificar o sangue, a primeira iniciativa é parar de colocar nele matérias estranhas, impurezas, imundícies. E a principal via de intoxicação do corpo é a alimentação. Portanto, adotar uma alimentação natural, uma alimentação racional, uma alimentação saudável, porque a alimentação saudável, além de ela agregar os nutrientes adequados para o fortalecimento das células,
e as células imunológicas são células como as outras também, você precisa ativar as eliminações. A alimentação natural já produz menos lixo, já produz menos armazenamento de impurezas. Mas existem estratégias naturais de ativar as eliminações, porque a população em geral está com suas defesas eliminatórias atrofiadas. As pessoas eliminam mal. E para isso, algumas recomendações são muito boas. Eu vou começar logo pela indicação de um fitoterápico. Existem vários, mas a espinheira santa é fantástica, como depurativo do sangue, como ativadora da digestão, e com isso ela ativa o sistema eliminatório também. Então você pode usar o chá de espinheira santa 2 vezes por dia, durante 60 dias. Isso já dá uma alavancada na sua imunidade, mas não é suficiente ainda. É apenas um dos recursos. Você pode usar ainda a água com limão. Antes de dormir, você toma uma solução de água com limão, com 1 medida de limão para 3 ou 4 de água. Você toma isso antes de dormir. Você pode também usar em jejum a linhaça com ameixa, linhaça em grão, com ameixa sem caroço. Você coloca isso para hidratar durante a noite e em jejum você ingere a linhaça e a ameixa. Outra coisa também que vai ajudar muito na ativação das eliminações, no fortalecimento do sistema imunológico e no combate às doenças, é a hidroterapia. E eu vou citar aqui para vocês 2 aplicações que são importantíssimas. Começando logo pelo consumo de água. Aumente o consumo de água para 2 litros de água no mínimo. Em algumas regiões, em algumas ocasiões, pode usar muito mais água, mas pelo menos 2 litros de água por dia. Água natural. Banhar e beber na mesma temperatura. Gente, nossa população vive bebendo água gelada e banhando com água quente. Como é que a gente vai manter um equilíbrio de funcionamento no corpo se a pele eu lavo com água morna e o ventre, a parte interna, eu lavo com água gelada? Isso é terrível. Pois bem, uma aplicação que chega a equivaler a uma vacina: banho frio de toalha. Esse banho frio de toalha, conhecido também como fricção de água fria, ele tem uma função equivalente à vacina, acreditem. Foi essa vacina que eu usei para os meus filhos. E meus filhos nasceram no auge da poliomielite, conhecida também como paralisia infantil, início dos anos 90. E eles tomavam esse banho de toalha todos os dias. É o remédio que eu uso também. É a minha vacina predileta. Banho frio de toalha todos os dias. Consiste em molhar o corpo a partir da palma do pé até o pescoço, usando uma fralda. Oportunamente a gente vai falar melhor de como se faz esse banho de toalha. Mas esse banho feito diariamente, ele ativa o sistema imunológico, ele aumenta a energia corporal, melhora o humor para as atividades do dia e assim por diante. Outra aplicação também poderosíssima é a argila, a cataplasma de argila aplicada sobre o ventre, ao redor do ventre e intestinos, com uma espessura de meio centímetro e uma duração aí de 2 horas aproximadamente. Lembrando que, para as aplicações de argila, é conveniente observar o ritmo cardíaco para evitar inconvenientes para o coração. Mas o banho frio de toalha, eu repito, ele é eficientíssimo e não tem contraindicações nem efeitos colaterais. Pode ser usado em qualquer hipótese. Basta que a pessoa esteja com o estômago vazio.
Sim, dormir suficientemente. Estatística da Associação Brasileira do Sono revela que 60% da população brasileira dorme menos de 7 horas por dia, por noite, quando o ideal é dormir 8 horas. Portanto, melhore a sua carga horária de sono, porque o sono é um dos componentes da imunidade. Ele promove a força imunitária do corpo. E eu fecharia esse tópico mencionando a confiança em Deus. É um grande remédio também. Por quê, Ademir? O que tem a ver a confiança em Deus com a saúde? Porque a confiança, ela cria um ambiente favorável para a fisiologia. Quem está confiante está calmo, está descontraído. É diferente de quem está sob tensão, sobre o peso da culpa, do remorso, toda essa coisa. E como a nossa conta com Deus costuma estar em débito, a confiança no poder de Deus, a certeza do seu perdão, isso potencializa tudo que eu falei até aqui. Praticando essas recomendações diariamente, você fortalece a sua imunidade e a sua saúde em geral. Você passa a viver mais plenamente. Por fim, se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveite e faça isso agora, por favor. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações para ser avisado cada vez que haja conteúdo novo no canal. E se você percebe que esse conteúdo pode beneficiar mais algumas pessoas, compartilhe. Eu agradeço desde já pela sua atenção e pela sua interação. Até o próximo.